Amém? Gênesis 7 e o verso 6. Veja que texto interessante. Está aqui em Gênesis capítulo 7 e o verso 6. Todos acharam? Que diz: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Se nós levarmos em consideração que Noé viveu 950 anos, 600 anos seria quase 2/3 da idade de Noé, não é verdade? Mas é interessante que nós não sabemos o que aconteceu com a vida de Noé até que ele chegasse à idade de 600 anos. Isso é um fato. Nem nós temos muitas informações do que aconteceu depois dos 600 anos. Mas é fato que a Bíblia diz que Deus tinha uma obra para realizar na vida de Noé quando este homem realizou 600 anos. A partir dessa realidade, chegamos à seguinte conclusão, irmãos: que nunca é tarde para Deus começar uma obra nas nossas vidas, não é verdade? Nunca é tarde demais. Nós temos vários. Noé é apenas um dos registros que Deus se utilizou de homens quando, quem sabe, em alguns momentos de suas vidas, eles já nem esperavam mais que Deus os usasse, não é? Nós vemos isso na vida de Abraão. Abraão, quando teoricamente as impossibilidades bateram à sua porta, quando não mais humanamente falando aquele homem não poderia ver mais um descendente para dar sequência ou para fazer se cumprir cabalmente a promessa de Deus na sua vida, foi aí quando Deus a cumpriu. Não é verdade? Então, nunca é tarde demais para Deus realizar, para Deus fazer uma grande obra nas nossas vidas, não é verdade? Deus, ele tem todo o poder e assim cabe a ele fazer a hora que ele quer, no tempo que ele quer, porque na verdade para Deus não há impossíveis. Então, nós aprendemos logo de cara essa grande verdade. Agora, nós já estudamos até aqui muita coisa no Gênesis, mas as últimas aulas nós vimos sobre o mundo pré-diluviano, não foi assim? Foram 2 aulas falando sobre a sociedade, sobre o contexto sociocultural, econômico, sobre a humanidade, a população pré-diluviana. Agora nós vamos falar sobre a cronologia do dilúvio. É fato que, se eu perguntasse aqui, eu perguntei semana passada, e o nosso querido irmão, ele respondeu aquilo que nós todos responderíamos de praxe, que o dilúvio ele durou 40 dias, 40 noites. Pelo menos é isso que nós, pelo menos lemos de cara na Bíblia, ou pelo menos que já ouvimos ouvir 100 de vezes, não é verdade? Mas será que o dilúvio ele durou apenas 40 dias e 40 noites? Como será que se deu o dilúvio? Como foi que aconteceu? Como foi o desenrolar? Né? Qual foi o período que Noé passou dentro daquela arca, de fato? Será que as coisas são como realmente nós imaginamos? Ou será que as coisas estão muito além da nossa imaginação? Então, é fato que a partir dos textos entre o capítulo 6 e o capítulo 9, nós descobrimos algumas verdades a respeito do dilúvio, né? Nós descobrimos biblicamente que no dia 17 do primeiro mês, né? Ou do mês 2, melhor dizendo, começou o dilúvio. É isso que diz o registro, né? Veja aqui o verso 11 do capítulo 7. Aos 17 dias do 2º mês do ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo
e as janelas do céu se abriram. Então, no dia 17 do segundo mês, começou o dilúvio. Então, se nós lermos no verso 17, ele diz: durante 40 dias o dilúvio veio sobre a terra. As águas aumentaram e levaram a arca, que se elevou acima da terra. E as águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. Verso 20 diz que as águas prevaleceram 15 côvados acima dos montes, os quais foram assim cobertos. Na verdade, estes 40 dias e 40 noites foram possíveis levar a arca quase 7 metros acima do monte mais alto. Então, a arca estava navegando 7 metros acima do monte mais alto. Então, foi possível acontecer quando as comportas foram abertas. Então, a arca, o dilúvio, ele começou a cair no dia 17 do segundo mês, e durante esses 40 dias, 40 noites, de chuvas ininterruptas, a arca, ela navegou a uma altura, porque os mares se elevaram, obviamente, nós vamos ver isso, mas mais ou menos 6,75 metros, ou quase 7 metros acima do monte mais alto. Dia 27 do mês 3, a chuva parou. Eu não vou acompanhar todos os textos aqui, senão a gente vai perder muito tempo, porque se você ler em casa é só grifar com um lápis, certo? Dia 27 do mês 3, a chuva parou. 40 dias após, certo? No dia, eu vou só colocar aqui num quadro aqui, 17 do 2, começou. 27 do 3, a chuva cessou. A chuva cessou. Isso não quer dizer que o dilúvio parou, não, viu? Mas a chuva cessou aqui no dia 27. No dia 17 do mês 7, ou seja, 150 dias após o início do dilúvio, a arca, ela pousou no Ararat. É mais ou menos como quando um navio ele fica preso em um banco de areia. Na verdade, o banco de areia que pousou a arca foi no Monte Ararat. Na verdade, eles dizem assim: por que se sabe o nome do monte? Porque já não encontraram. Bom, na verdade, alguns arqueólogos chegaram à conclusão que encontraram a arca. O problema é que Ararat não é um monte apenas. Ararat é uma cordilheira. Ararat é um conjunto de centenas de montanhas. Então não é tão simples assim um camarada chegar lá e procurar lá no Ararat e achar. Sem falar da altitude, sem dizer também que o Ararat ele está na fronteira entre países que vivem em brigas, em conflitos. Então não é muito fácil. Um lado do Ararat está em um lado do país, não sei se é no Iraque, e o outro lado na Síria. Meu irmão, não é tão fácil você entrar nessas regiões. Para você pesquisar, você tem que pedir várias permissões para entrar nesses países. E não é sempre que eles estão de bom humor para deixar pesquisadores entrarem nesses países, não. Mas aqueles que já chegaram lá, um inglês, não estou enganado, e outro rapaz que não era inglês, era de outra nacionalidade, eles narraram coisas muito parecidas.
Eles viveram em épocas diferentes, eles foram lá em momentos diferentes, e eles narraram fatos muito parecidos, e que estes relatos escritos, mesmo sendo separados por décadas, eles bateram no registro daquilo que eles narraram. Então, possivelmente, foi encontrado vestígio, né, do tipo de madeira que foi construída a arca. Até o próprio desenho está lá no gelo. Ele é muita coincidência, né? Então, as fotos de satélites que já tiraram, né? Então, evidências tem aí de sobra. Na verdade, só não acredita, só não aceita quem não quer. Não é? Então, no dia 1º, tem coisa interessante, o mês 10, ou seja, 223, aqui são 153, certo? 223 dias depois, Noé soltou um corvo. Nós vamos voltar sempre para essas datas, certo? Nós estamos aqui só colocando aqui para a gente ter uma base. No dia 223, Noé soltou um corvo. No dia 11 do mês 11, Noé soltou o quê? Noé soltou uma pombinha. 7 dias depois, porque aqui teve espaço de 7 dias, né? Ele solta o corvo não volta, 7 dias depois. Aí Noé percebe que não foi uma boa ideia soltar o corvo. Aí ele solta uma pombinha, a pombinha volta depois de 7 dias sem nada. Ele torna a soltá-la e ela volta após 7 dias com um galho de oliveira, lembram disso? Depois ele torna a soltá-la e ela não volta mais. Certo? Daí nós temos, depois de todo esse processo, 270 dias. Até agora. Certo? Então, nesse processo aí, nós já temos 270 dias. Se contarmos o espaço destes 7 dias, em que ele ficou soltando as pombinhas aí, né? Nós vamos ter 284 dias. Quando o texto diz que Noé olhou e viu que estava tudo seco, foi no dia 1º do outro ano, do ano 601. E aí já faziam 313 dias, meu irmão. Aí já fazia um ano. Aí você diz, mas para fazer um ano não são 367 dias? As aulas futuras nós vamos analisar e vamos estudar a questão do calendário hebraico, não é? Tem uma diferençazinha no que diz respeito aos meses. Não vamos tratar disso agora porque não dá tempo. Mas eu só quero informar vocês que 313 dias já constituía, aqui no caso, um ano. Um ano já se passou, tudo está seco. Mas interessante, por que Noé não saiu da arca? Tudo já não estava seco? O que é que faltava? Porque a Bíblia diz que só no dia 27 do 2º mês do ano 601, significa dizer que no dia 371 foi que ele saiu da arca. Então, 371 dias. No nosso calendário já seria mais de um ano, correto? Já seria mais de um ano, isso é fato. No calendário hebraico aqui, se constituiu um ano e alguns meses, porque por conta das questões do calendário, né, a questão dos meses, e nós não vou comentar agora, porque tem uma questãozinha próxima ao final do ano, mas nós vamos futuramente analisar isso aí. Então, grosseiramente, essa é a cronologia do dilúvio. Então você começa a entender, você começa a pensar e analisar o que é um homem passar 371 dias dentro de um barco.
todo tipo de animais. Agora, a grande questão assim que a gente pensa é: como é que Noé armazenou comida para todos esses bichos? Não é verdade? Não tinha. Exatamente. Exatamente. Ele não tinha previsão de jeito nenhum. Foi a mesma coisa quando Deus chegou para ele e disse: Noé, faça um barco, porque vai chover. Ele não sabe o que é chuva, muito menos o que é barco. Mas ele vai fazer um barco. A questão é que ele tem a responsabilidade de colocar animais ali dentro, e nós vamos estudar em uma aula aqui só para estudar os animais. E lá eu posso garantir a vocês que tinha todas as espécies ali dentro. De gato a dinossauro tinha lá dentro. É um baita zoológico mesmo. Agora, já imaginou, meu irmão? Não vamos pensar uma coisa, conto de fadas. Ali não se tinha conforto ali dentro, não. Você com muitos animais. Vamos pensar que a família de Noé era igual a da gente. Já imaginou a mulher? Noé, ora com mais fé aí, meu irmão. Não dá para pedir para Deus ser mais rápido um pouquinho, não, meu irmão. Já imaginou os filhos de Noé quando parou a chuva? Pai, vamos descer. A gente imagina muita coisa, e é possível ter acontecido muita coisa, porque a Bíblia não narrou. Mas era uma família igualzinha a nossa, meu irmão. Ali não eram anjos que estavam dentro da arca, eram homens. Era uma família. Já imaginou você passar mais de um ano, meu irmão? Nós vamos entrar em algumas questões aqui com respeito ao próprio Noé. E aí você começa a pensar, por que é que Deus escolheu Noé? É fantástico quando a gente começa a pensar assim, por que é que Deus escolheu Noé? Meu irmão, Deus escolhe as pessoas certas para as tarefas certas, nas horas certas. Ninguém faz nada para Deus por acaso, não. Pode até ser que você pense assim: rapaz, eu vim parar aqui por acaso. Para Deus não existe acaso. Existe um plano que Deus traça e que nós muitas vezes, ou a maioria das vezes, nem temos consciência do que Ele está fazendo, né? Aonde Ele está nos levando, ou o que Ele está nos fazendo, aonde Ele está querendo que nós cheguemos. A gente não tem consciência, mas Deus tem plena consciência do que está fazendo. Nós vamos repassar, nós vamos dar pelo menos umas 2 repassadas nessas datas aqui, ou nessa cronologia, para a gente entender passo a passo o que foi que se deu aqui nesses dias. E é muito interessante, meu irmão. Voltando para essa ideia aqui, a gente começa a pensar que os primeiros 40 dias, voltemos agora para o texto, verso 11 do capítulo 7. Qual é o detalhe que o texto diz aí? Alguém poderia ler o verso 11 do capítulo 7 para mim, por favor? No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, neste dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Opa, aí ó. A grande questão, a grande crítica da ciência não existe água suficiente para ter enchido o planeta como a Bíblia diz que teve. Essa é a crítica da ciência. A ciência avalia toda a água que existe no céu e ela diz: é impossível. A ciência analisa todas as águas que existem no oceano, ela diz: é impossível. Só que a Bíblia diz que romperam-se todas as fontes do grande abismo. Então, na verdade, não foi só água da chuva, não, viu, meu irmão? Do grande abismo foram as águas que vieram debaixo. Quando nós estudarmos aqui para de onde veio e para onde foi, aí nós vamos ver detalhadamente isso aqui. Mas romperam as fontes do grande abismo, águas vieram debaixo.
Aí o texto no final ele diz: e as janelas do céu se abriram, água veio de cima. Agora, meu irmão, coisa impressionante. Eu não sei se quando a gente começou a estudar o Gênesis você percebeu isso aqui. Quando nós nos voltamos, volte-se lá para Gênesis 1. Perceba um detalhe. Tem um detalhe crasso aqui no Gênesis 1, quando sempre que Deus cria, sempre que Deus cria alguma coisa, qual é a frase crassa que Deus diz depois de criar? Viu Deus que era bom. Isso é clássico. Pergunta clássica: por que no segundo dia ele não disse isso? E lembram o que é que foi criado no segundo dia? Vocês lembram? Verso 6: e disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. A palavra firmamento aí no hebraico, shamaim, que é céus. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, os que estavam por cima dele. E assim foi. E ao firmamento Deus chamou o céu, e foram-se a tarde e a manhã, o segundo dia. Não existe a frase clássica: e viu Deus que isso era bom. Alguém suspeita de alguma coisa? Meus irmãos, eu tenho uma suspeita. Eu suspeito que Deus já sabia como iria utilizar essas águas 1665 anos depois. E aí eu fico impressionado como Deus nunca é pego de surpresa. Quando lemos o capítulo 1 de Gênesis, fica a pergunta: para que água debaixo e para que água acima do firmamento? Exatamente. Existem águas acima do firmamento, abaixo. A gente fica se perguntando por quê? Qual a finalidade de Deus ter feito isso? Aqui está a finalidade. Deus, ele não tem plano B, nem C. Deus só tem um plano. E as coisas estão muito bem planejadas, estão muito bem tracejadas, né? Nada foge do controle de Deus, meu irmão. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo um negócio desse, eu fico impressionado com Deus. Porque Deus, ele tem o controle de tudo, meu irmão. A natureza, os homens, tudo está debaixo do seu controle. Não é verdade? Os homens assumam ou não, eles queiram admitir ou não, mas tudo está debaixo do controle de Deus. A gente, ao ler isso daqui, quando nós estudamos, eu nem comentei isso daqui, porque nós chegaríamos hoje nessa aula, né? E iríamos voltar para esse episódio. Ninguém também perguntou nada, né? Mas nós estudamos aqui no início isso daqui, eu não comentei o porquê Deus ele omite esse detalhe aqui, ou porque na narrativa é omitido, né? Mas é fato, meu irmão, que Deus já está preparando isso daqui. Essa água aqui, ela está no lugar certo para a hora certa. Então, estes 40 dias foram 40 dias que as águas ou as comportas do grande abismo foram abertas, e as comportas dos céus. Então, estes primeiros 40 dias, não é?
foram juntamente com os outros 110 dias, formando os 150 dias de inundação. Então, só de inundação foram 150 dias. 40 dias foi quando as comportas se mantiveram abertas. Os 110 dias posteriores foram para inundar completamente o planeta, porque eu acredito que o dilúvio foi universal. Certo? Eu acredito que o dilúvio foi universal. Aí você diz assim, mas quais são as provas? São inúmeras. As evidências são inúmeras. A divisão dos continentes é uma, clássica. A evidência dos elementos fósseis é uma outra, clássica. E vestígio de objetos que nós encontramos aqui e encontramos no continente africano, né, onde tudo começou. Então, classicamente, nós cremos na narrativa que diz que vivíamos em uma só porção de terra, que os gregos denominaram Pangeia, né? Nós tínhamos um só oceano, e aqui está o episódio cataclísmico que possibilitasse a topografia e a geografia que nós conhecemos hoje. Então, não é necessário apelar para bilhões ou trilhões de anos para tentar explicar o que nós vemos aí. Porque a ciência mesmo, ela já chega à conclusão de que muita coisa que em outros anos atrás eles começaram admitindo que só bilhões de anos era possível fazer aquilo, eles já admitem que alguns milhares de anos é possível causar aquilo. Eu vi recentemente, algumas pessoas viram, Jairo viu e outras pessoas viram. Passou um documentário do National Geographic sobre os oceanos. Meu irmão, fantástico. Assim, cachoeiras de 3 quilômetros de altura debaixo do oceano. Uma cordilheira quilométrica debaixo dos oceanos, meu irmão. A gente quer evidência maior do que isso. E eles giraram o globo, não é? Eles não analisaram só um oceano, eles olharam todos os oceanos. E quem tivesse um pouquinho de inteligência vendo aquele documentário, chegaria a conclusões óbvias, principalmente aquela questão que eu já comentei aqui sobre aquecimento global, que eles categoricamente afirmaram que são os oceanos, que regulam a temperatura da Terra. Eles não sabem explicar alguns fenômenos, mas é impressionante, meu irmão, o que é que a gente encontra nos oceanos, né? Impressionante. Eles usaram robôs que iam até 20 mil metros abaixo e viram coisas impressionantes, né? Espécies que eles nunca tinham visto, e a própria maneira do oceano se comportar, as correntezas, levando correntes quentes e frias para determinadas regiões. Eles não sabem explicar o porquê, não é? Porque os oceanos, eles naquela região fria, eles ficam em círculos. E porque naquela parte da África, eles ficam como redemoinhos, que eles compararam a esses redemoinhos. Ele disse, olha, o maior furacão, ele não chega a 2% desses furacões que acontecem aqui embaixo e que levam as correntes quentes para o Oceano Atlântico. Eles não sabem o porquê, que fenômeno está por trás daquilo. Mas é impressionante, meu irmão, vermos como nas profundezas do oceano também existem muitas coisas misteriosas, né? Muita coisa que a própria ciência ainda está engatinhando e não consegue ter noção do que está por trás daquilo. É fato, meu irmão, que nesses dias de inundação, nós vamos comentar isso também, posteriormente. A gente imagina o dilúvio só uma chuva de 40 dias. Meu irmão, o que é que acompanha uma chuva? Quais são os fenômenos que trazem uma chuva? Exatamente. Comece a pensar por aí. Imagine o que é as comportas das águas abertas. Imagine o que é toda a sorte de ventos trazendo essa chuva. Imagine a quantidade de furacões, tufões
e tudo mais que você pode imaginar nesse período. Foi o que aconteceu no dilúvio. Não foi apenas uma garoa que caiu, não, meu irmão. Foi uma chuva, e uma senhora chuva, sem falar das comportas dos abismos que foram abertas. Foi possível de inundar o planeta, meu irmão. 7 metros acima do pico mais alto. Qual é o pico mais alto que temos hoje? O Everest. 7 metros acima do Everest. É água. É água. Então a modelagem de tudo. Um exemplo, aqueles canyons que vemos lá nos Estados Unidos, né, o famoso Grand Canyon, e outros canyons que nós encontramos por aí que a geologia diz assim, foram bilhões de anos, a erosão, o vento, não sei o quê. Arqueólogos da NASP aqui, em São Paulo, chegaram à conclusão que ali, alguns milhares de anos. Porque, na verdade, a ciência, ele já assume o seguinte, olha, para nós termos o que temos hoje no planeta, foi necessário haver um impacto muito grande, alguma catástrofe muito grande no planeta. Nós temos ela aqui. O problema é que a ciência não quer admitir que foi o dilúvio. Mas, biblicamente, nós temos. Aí diz, o dilúvio é apenas uma narrativa, porque os sumérios também têm, os egípcios também têm, os babilônios também têm, o famoso mito de Gilgamesh. Bom, nós não vamos entrar nessa discussão, mas não é de impressionar como é que isso é um mito e cada povo tem uma narrativa. É claro que cada povo vai fazer a sua narrativa de acordo com o seu panteão de divindades, isso é um fato. Se eu creio em Jesus, eu vou dizer que esse episódio quem fez foi Maomé, foi? Jamais eu vou assumir uma coisa dessa. É claro que os sumerianos, é claro que os babilônios, os egípcios, eles vão narrar de acordo com o panteão de deuses, de divindades deles. É obviamente contrário à posição hebraica, porque os hebreus, eles, até hoje, uma vez um professor na universidade me desafiou você disse que a Bíblia é a verdade. Por que povos tão antigos como os hebreus narram também histórias tão antigas quanto eles? Eu digo, mas me diga qual é o povo que narra, como os hebreus narram, apenas vislumbrando um Deus. Me diga qual é. Não existe não, meu irmão. Só os hebreus eram monoteístas. Só os hebreus. E que mistério é esse? Que milagre é esse? Como todos os povos antigos eram politeístas e só os hebreus eram monoteístas. Como os sumérios, egípcios, babilônios, acádios, como todos os outros acreditavam em vários deuses e só os judeus acreditavam em um Deus. Como é que você me explica isso? Aí ele já começou a desconversar e falar outra coisa já. Eu disse, não, meu irmão, a gente não pode fugir dos fatos. Agora, uma ressalva que eu quero fazer aqui, irmãos, é que enquanto estávamos naquele dilúvio, não é? Nas comportas sendo abertas durante os 40 dias, agora imagine 110 dias, onde não temos mais dilúvio, não temos mais comportas abertas. Imagine que ali é o que a gente chama de marasmo, né? São 7 dias, onde está havendo uma inundação, mas não estamos vendo nenhum episódio climático, né, que cause algum impacto. Nós não temos ouvido mais nada. As coisas lá fora estão aparentemente calmas. Como estão os corações daquelas pessoas ali dentro? Será que foi? As comportas fecharam, vamos sair. A gente percebe que não foi bem assim. Imagine que é mais um teste de perseverança do que qualquer outra coisa, meu irmão. Noé, ele teve que ter não só peito para ir de encontro a toda a humanidade que se contrapunha e estava ao contrário da posição dele, mas Noé também teve que saber administrar a situação ali dentro. Porque depois que ninguém está ouvindo mais chuva, depois que ninguém ouve mais terremoto, furacão ou coisa desse tipo, vamos todo mundo sair daqui. Ninguém aguenta mais ficar aqui dentro, não.
Bota os bichos para fora aí, cada um se salve do jeito que Deus ajudar aí. E o que fazer agora? Noé, ele administra a situação, está apenas começando. São 110 dias muito complicados, né? E diga-se de passagem, onde nada diferente acontece. Aqui a gente já pode tirar algumas aplicações para nós, é difícil a gente viver aqueles momentos onde nada diferente acontece. Você olha assim, aquela coisa do mesmo jeito. É mais ou menos aquele vislumbre lá do Eclesiastes, né? Eclesiastes é interessante. Eclesiastes diz assim, Salomão diz, vaidade, tudo é vaidade. Ele começa a olhar para os episódios da vida e ele diz assim, rapaz, quando eu começo a ver o que é a vida, isso é um enfado, meu irmão. Ele diz, eu olho para o sol e ele está lá no mesmo lugar, todo dia, ininterruptamente. Eu olho para os rios e eles correm sempre na mesma direção. A gente todos os dias sempre repete as mesmas atividades. Meu irmão, a vida é um tédio. E se a gente começar a olhar a vida, meu irmão, nua e crua, sem a perspectiva de Deus, ela vira um tédio. Você já percebeu quantos anos faz que você trabalha no mesmo lugar? Você se acorda e vai para o mesmo lugar todo dia. Quantos cursos? Quando eu penso em quantos cursos de universidade eu já fiz, eu digo, meu Deus, estou na universidade fazendo o que de novo? Não tem graça mais, você já sabe o que é que tem ali dentro. Por mais que seja um curso diferente, você sabe, vai demorar aquele tempo, aquele período, é um enfado. Meus irmãos, eu digo a vocês que a vida cristã, ela é muito mais difícil quando a gente não consegue ver ao nosso redor nenhuma novidade. Quando a gente olha para adiante, quando a gente olha ao nosso redor, a gente vê que as pessoas que nos cercam são sempre as mesmas. A nossa família é sempre aquelas pessoas com a cara feia do mesmo jeito e com aquelas mesmas intrigas, aqueles mesmos moídos sempre. Por isso que muita gente, eu digo que o remédio para muita depressão, para a depressão de uma maneira geral, da vida em si, é Deus mesmo. O camarada que ele se aliena de Deus, que ele se aparta de Deus, a vida se transforma em um tédio, um marasmo, uma coisa vã. É como que você estivesse andando num círculo, como Israel no deserto, sem chegando a lugar nenhum. Por isso que a vida do homem sem Deus, meu irmão, ela é um ciclo interminável e sem objetividade. Porque você começa a dizer, eu vou trabalhar para quê? Eu vou construir uma família para quê? Eu vou morrer, eu não vou levar nada disso aqui. Eu vou fazer curso universitário para quê? Se tem tanto universitário desempregado. Eu vou estudar para quê? Eu vou para a igreja para quê? Se tem tanto ladrão dentro da igreja, se tem tanta gente safada dentro da igreja, é isso que o pessoal diz. Meu irmão, se a gente for ver por essa perspectiva, os nossos dias se tornam muito mais complicados do que já são, né? Do que já são. Então, na verdade, se a gente começa a pensar por esse lado, a vida de Noé não foi tão simples assim não ali dentro, não. Meio complicada. Se para nós, que não estamos numa redoma, quem sabe, tão grande como a de Noé, já é complicado, imagine para aquele homem. Porque, meu irmão, quando Deus ele se propôs a enviar o dilúvio, Deus não disse a Noé, como o irmão já frisou aqui, Deus não deu um prazo a Noé. Não, Noé, não se preocupe não, que a universidade dos meninos não vão se atrapalhar não. Não vai atrapalhar não, vou fazer na época de férias, quando você tiver de férias do trabalho, quando você fizer a colheita. Não se preocupe não, eu não vou mexer no seu calendário não. Deus não faz isso não, meu irmão. E na vida da gente, Deus não faz isso não. Quando Deus ele quer realizar algo na nossa vida, Deus ele não fica mandando bilhete e recado não. Deus ele só faz avisar, rapaz, eu vou fazer. Ele não diz qual é a data. A gente está meditando aqui em Abacuque no domingo.
Deus não avisou que ia falar, Deus não quebrou o silêncio, mas o próprio Abacuque chegou à conclusão. Deus não disse quando, mas ele disse que vai. Deus não disse qual o dia que ia fazer, quanto tempo duraria. Ele não deu satisfação a Noé, porque Deus ele não dá satisfação a ninguém. Isaías diz uma coisa interessante: quem foi o seu conselheiro? Deus não precisa de secretário, meu irmão. De Sodoma e Gomorra. Exato, que Abraão vai perguntando, né? Exatamente. Estrategicamente Abraão vai usando o meio, né? Ele vai dizendo, se tiver, e a gente vê que não tinha. Não tinha meu amigo. Porque, na verdade, alguns homens foram sábios, como a gente percebe, não é. Meu irmão, o que é impressionante, a gente está estudando a cronologia. Dentro da cronologia do dilúvio, eu vejo um homem que estabelece a sua cronologia de acordo com a cronologia de Deus. É isso que faz Noé. Noé, ele está na dispensação de Deus. Nós fazemos o contrário. A gente quer que Deus ele molde a cronologia dele a nossa. Deus, eu preciso, Senhor, é o que eu quero. Meu Deus, tu sabe que eu preciso de um milagre urgente. É urgente. Meu irmão, nós estamos querendo ensinar Deus a trabalhar. Deus, tu sabe o que é urgente. Se tu não fizer, vai se acabar, Senhor. A gente, às vezes, porque nós somos ingênuos, meu irmão. Nós somos ingênuos. Por mais espertos que a gente se ache, mas nós somos ingênuos. Nós não damos um passo, meu irmão, sem a orientação de Deus. E às vezes a gente fica querendo dar ordem a Deus ou colocar cabresto em Deus, né? Deus, se tu não vier, se tu não chegar, Deus, se tu não agir, vai se acabar tudo. Aí Deus fica... Aí eu fico vendo Deus olhando a nossa ingenuidade, sabe? E a gente às vezes, Senhor, vem meu Deus, agora. Faz agora, Senhor, agora. E quanto mais que o cara diz agora, mais o cara vai ficando decepcionado, né? Que a sensação... Porque é ansiedade. Muitas vezes nem demora, não é verdade? Mas para a gente está demorando um absurdo. Deus está agindo da maneira certa, na hora certa, e a gente está achando que Deus... Por isso que Pedro diz assim, Deus tarda, mas não falha. Na verdade, nós pegamos esse ditado e adaptamos, né? Deus, ele parece tardio, meu irmão. Mas Deus não tarda, de fato. Deus ele só age na hora certa, no momento certo. Exatamente. Exatamente. O problema é que nós, na maioria das vezes, estamos com as carroças na frente dos bois. E nós, às vezes, queremos ensinar Deus a fazer aquilo que ele já é perito, não é verdade? Mas caminhando, os próximos 73 dias é o período onde as águas começam a diminuir. Até o ponto em que Noé começa a ver o topo das montanhas, não é? De onde ele estava. Porque quando a arca pousou lá no Ararat, né? O texto diz que Noé, ao observar, ele começou a ver o topo das montanhas, pelo menos de onde ele estava. Então, os 73 dias depois desses 150 de elevação, foi um período onde as águas começaram a baixar. Noé, claro, começou a observar. Ele percebeu que o momento era um momento delicado, um momento de observação, né? De aguardar realmente. E ele começou a observar e percebeu, não, a água está baixando, né? Então foram basicamente 73 dias. Os próximos 40 é justamente aquele texto onde nós encontramos o registro lá em Gênesis 1, né? Quando o Moisés faz aquele paralelo entre o vento soprar, né? Para baixar as águas e o Espírito de Deus soprar, não é, sobre as águas, lá em Gênesis 1. Então, os próximos 40 dias é ainda um período onde Noé aguarda, enquanto o vento de Deus sopra, né? Porque essa ideia de vento soprar
é mais ou menos aquela ideia do Gênesis 1 mesmo. Porque eu já falei aqui que vento espírito, a palavra lá, ruar, que é traduzida como espírito, que é literalmente vento também. Por isso que o texto lá em hebraico diz que quando Deus criou o homem, ele soprou. Não quer dizer que Deus deu um assopro no homem, não. Isso quer dizer que Deus despendeu o espírito a ele. Porque a palavra espírito é sopro, vento. Não quer dizer que ele soprou sobre o barro, não. O fato é que no Gênesis 1, quando o Espírito de Deus paira sobre a face do abismo, ou a face das águas, ele paira criando. Certo? Porque aquela palavra pairar no hebraico é a ideia da galinha, não é? Que ela cobre sobre as suas asas os ovos e ali vai produzindo ou gerando vida. Essa é a ideia do texto. Quando o texto diz aqui que o espírito, o vento soprava sobre as águas, é mais ou menos como se Deus estivesse restabelecendo o sistema. Então perceba que Noé, meu irmão, ele no mínimo é um homem que tem uma comunhão absurda com Deus. E é um homem que espera pacientemente pela voz de Deus. A gente está vendo aqui que Noé é tanto quanto. Noé está lá pacientemente esperando, porque, meu irmão, não é só o fato. Porque, estes próximos 40 dias, depois desses 73 que as águas começam a baixar, não é só o período onde eles vão jogar baralho, pôquer, dominó lá dentro, não. É um momento muito delicado, onde Noé sabe que não é só... Porque nós vimos o detalhe aqui. Noé chega um momento em que ele percebe que está tudo seco, e por que ele não desce? O que é que impede ele de descer? Além de, obviamente, o texto não diz, mas possivelmente uma ordem do próprio Deus, uma segunda ordem, né, uma ordem eminente, como também a sabedoria de Noé em perceber que não é só o fato das águas terem baixado que lhe dava a garantia que eles sobreviveriam ao descer. Ele percebe que o ecossistema, a coisa tem que ser mudada. Porque sobre a responsabilidade de Noé estão 7 pessoas e uma centena, ou algumas centenas de espécies. Exatamente, ele tem que pensar que ele é o responsável por começar a nova criação de Deus. Não é só você chegar e jogar, vai, menino, corre aí. Vai, cada um, perna para quem te quer. Vai, cada um se estabeleça aí, faça sua tenda e agora cada um se vire. Não é isso, não. Ele sabe que existe muito mais do que aquilo. É uma responsabilidade que repousa sobre os ombros de aquele homem, né? Então, esses 40 dias é o momento em que o sistema precisa se refazer para que todos aqueles que estejam sob a sua responsabilidade possam sair em segurança. Isso é um fato. Então, todos precisam sair seguros. Os próximos 21 dias que estão aqui são aqueles dias de experiência, onde Noé ele solta um corvo. Não é muito bacana a experiência do rapaz. O corvo não volta. Depois ele solta uma pombinha, né? A pombinha volta e ele repete, né? Esse episódio, ela volta com um galho de oliveira. Ele percebe que as águas estão cada vez mais baixando. Por último, quando ele solta, a pombinha não volta mais. O fato é, como é que existem pombos? Né? Alguns podem perguntar isso. Como é que existem pombos? Se era um casal de cada. Se a pombinha foi embora, como é que se procriaram elas? A gente vai responder isso posteriormente quando estivermos vendo a questão dos animais, né? Então, aqui nós aprendemos uma outra lição. Noé poderia ter ficado aqui só de braços cruzados, como eu já falei, procurando o tempo passado, né? Mas Noé é um homem muito prático. Ele é um homem que faz experiências. Não fica só de braços cruzados. Tem que ficar em campo. Esse é o nosso papel, irmãos.
Nós estamos no reino, a gente não pode ficar apenas vendo as coisas, a ver navios, né? A gente tem que cair em campo também, tem que fazer a nossa parte. Tem até um ditado bem nosso, né? Deus ajuda quem cedo madruga. E tem um provérbio, eu acho que esse ditado foi tirado de um provérbio, né? Que diz que Deus abençoa aquele que levanta logo ao pairar da aurora, né? Então, fazendo menção, possivelmente é o agricultor, aquele que levanta cedo para trabalhar. O próprio livro de Provérbios, ele faz menção ao preguiçoso, né? Vai ter com a formiga preguiçoso. Então, temos que cair em campo, fazer o nosso trabalho. A gente não pode esperar as coisas de braços cruzados, né? Como eu já vi muita gente quer arrumar um trabalho, mas qual é o custo que você tem, meu irmão? Não, Deus falou que vai me abençoar, meu irmão. Sim, meu amado, amém. Deus vai lhe abençoar. Qual é o custo que você tem? Não, meu irmão, não tenho nenhum custo não, mas se Deus falou, ele vai fazer. Se Deus falou, aí chega o camarada lá, meu irmão, vamos trabalhar ali de servente de pedreiro. Não, está repreendido. Servente de pedreiro não é coisa de Deus, não. Deus falou que tem coisa melhor para mim. Meu irmão, como é que você quer arrumar coisa melhor se você não gosta de chutar, se você não quer fazer nada, não se interessa em fazer nada? Mas a ideia é, Deus vai abençoar ele, não sei como. Ou tipo, meu irmão, tu já levou algum currículo no Cine? Ainda não, mas Deus disse que vinha aqui em casa. Deus disse que ia mandar alguém aqui. Deus vai mandar um anjo aqui em casa, meu irmão. Eu gostaria de ter uma fé dessa, viu? Mas não tenho não. Isso para mim não é fé não, né? Isso aí tem outro nome. Então, o texto diz que os próximos 29 dias foram só para remover a cobertura, né? E ver de fato que o solo estava enxuto. Meu irmão, sabe o que é que me impressiona? 29 dias. Em ano bissexto, mês de fevereiro, tem 29 dias, né? Noé gastou um mês para remover a cobertura. Se Noé gastou um mês para remover a cobertura, eu fico pensando, quanto tempo não será que ele gastou para construir esse barco? Levando em consideração que para tirar, que para quebrar, é muito mais rápido do que para construir. Não é fato? Ele gastou um mês só para remover a cobertura. Agora, eu fico imaginando, esse homem, ele não era eu não. Ele fazia todas as coisas com excelência mesmo. Todas. Eu imagino que o fato dele ter feito assim, isso tem alguma implicação com alguns animais que estavam ali dentro, possivelmente. Noé, ele não quer correr o risco de botar nada a perder. Então ele, com muita excelência, fazia tudo aquilo que estava sob a sua obrigação. Meu irmão, vamos passar um mês para tirar a cobertura daquilo, depois de ter passado mais de um ano ali dentro. Ou se eu pegava uma marreta, eu digo, vamos quebrar esse negócio. Meio-dia a gente quebrava tudo aquilo ali. Queria haver um resquício de um pau ali, de uma madeira. O homem passou um mês. Ele foi estrategicamente. Ele foi possivelmente analisando como ele deveria tirar, por onde ele deveria começar, para que isso não causasse nenhum dano àqueles que estavam sob a sua responsabilidade. Isso já me vem à mente, assim, a vida dos puritanos. Os puritanos do século XVII eram uma coisa impressionante. Sabe por que aqueles camaradas que, quando a gente estuda no socialismo na universidade, né, Max Weber, como é o nome do outro? É Durkheim, como é o nome do outro também? Que tem Max Weber, Durkheim, mas tem outro ainda que escreveu muita coisa. Karl Marx. Karl Marx é quase um deus mesmo na universidade. Karl Marx, Durkheim, dentre outros, que o socialismo assim adere como se fosse uma divindade. Estes homens fizeram críticas pesadas ao protestantismo. Por quê? Eles disseram que o protestantismo ele era aliado do capitalismo. Não foi essa a crítica que eles fizeram? Que a gente, quando olha a sociedade, os ricos são os crentes. Está errado. É uma coisa errada. Só que
a crítica deles deveria avaliar outras coisas. Eles deveriam perceber que os crentes, eles economizavam mais quando deixavam de beber, quando deixavam de se prostituir, quando deixavam e abandonavam os vícios. Sem falar que os puritanos, uma das coisas que eles entenderam através das Escrituras, que eles deveriam fazer tudo com excelência, meu irmão. Porque eles entenderam a partir das cartas paulinas e de todo o contexto bíblico que a vida da gente é um culto. Então eles eram os melhores empregados, os melhores funcionários. A vida da gente não é um culto? Então o meu trabalho também glorifica a Deus. A minha vida em família é um culto. Então isso eu devo fazer para agradar a Deus. Por isso que tudo que estes homens faziam, por isso que eles eram os mais prósperos financeiramente, não é porque eles olhavam apenas para o dinheiro, não é porque eles eram os melhores profissionais. Porque estes homens eram os melhores professores, porque eles recebiam mais, porque eles eram os melhores alunos. Eles eram os mais interessados. Porque eles entendiam que o estudo, o trabalho, tudo isso estava diante de Deus. Então eles tinham que dar o melhor. Em casa, no trabalho, na igreja, aonde quer que eles estivessem, eles tinham que dar o melhor. Sabe qual é o grande problema? É que a igreja brasileira, de um modo geral, a igreja, eu não posso falar mundial porque eu não conheço a igreja fora. Mas a igreja brasileira, ela vive um divórcio entre isso. A igreja brasileira, para ela, culto é aqui. Lá fora o cara compra e não paga. Lá fora o cara fala mal dos outros. Lá fora o cara briga. Exatamente. Ele não leva para ele, vida cristã é aqui dentro. Biblicamente não existe isso. Nenhuma religião oriental, não é só o cristianismo não. Islamismo, budismo, shintoísmo, taoísmo. Toda religião oriental ela tem uma característica bem peculiar. Não existe dissociação entre vida religiosa e vida secular. E essa foi, eu posso dizer categoricamente, foi uma desgraça na vida da igreja. Porque de graça não tem nada nessa proposta. É uma desgraça total. É abstida totalmente de graça. Não, isso aqui é do mundo. Isso aqui é de Deus. Quem é que estabelece isso para você, meu filho? Quem é que estabelece esse padrão do que é do mundo e do que é de Deus? Isso aqui é música do mundo. Isso aqui é música de Deus. Isso aqui é do mundo. Isso aqui é de Deus. Meu irmão, a nossa vida, nós temos que vivê-la inteiramente para Deus. Sem essa de, isso aqui é do mundo. Isso aqui é de Deus. Eu vivo assim porque aqui eu estou no trabalho. E você no trabalho deixou de ser crente, foi? É um problema sério que a igreja vive. É um divórcio. Aí na igreja meu amigo chora. Fala línguas estranhas. Eu não sou contra isso não. Eu sou contra esse divórcio de propostas. Que falem. Que evidenciam os dons agora. Que vivam isso lá fora. Aí o cara está falando língua estranha aqui e fofocando do outro lá fora. Que língua estranha é essa? É estranha mesmo. Exatamente. É uma bipolaridade espiritual. Aí o cara está aqui dentro, aí cai na unção e com a mulher lá dentro, cai de tapa. Dentro de casa é um quebra-pau maior do... Mas dentro da igreja cai na unção. Está entendendo? Eu não consigo entender que cristianismo é esse não, meu irmão. Aqui é uma bênção, tá entendendo? Na igreja é ativo, no trabalho, meu amigo, só trabalha o patrão dando carão, reclamando, chamando atenção, ameaçando que vai botar para fora. Aí fica, meu irmão, no trabalho, o Satanás está se levantando. É uma coisa maligna. É porque todo mundo sabe, meu irmão, que Deus está comigo. Não, meu amigo, porque ele sabe que você é preguiçoso. Você não gosta de trabalhar. Eu fico assim escandalizado. No trabalho onde eu trabalho, tem um bocado de gente, meu irmão, que se diz crente, mas não trabalha, meu irmão. Aí fica naquela, né? Irmão, não sei. A gente comunga da mesma fé, mas aquele irmão só vive me prejudicando. Só vive aqui, ó, chamando minha atenção. Vai dizer para a diretora, eu digo, meu irmão, você tá dando motivo? Não, mas a gente comunga da mesma fé, meu irmão. Digo, meu filho, você é um funcionário. Dê exemplo, dê o seu melhor, trabalhe, meu filho. Seja exemplo. Você é professor, seja um bom professor. Você é um pedreiro, seja o melhor que você puder.
Seja lá o que você for, a profissão que você exerça, seja o melhor, seja honesto, seja certo, viva de maneira excelente. Mas o pessoal criou esse divórcio, tá entendendo? Não, na igreja é uma coisa, aqui não existe cristianismo onde nós fazemos essa dissociação do que é vida, o que é sagrado do que é profano. Para nós, o que é profano aqui dentro, lá fora, é em qualquer lugar. O que é sagrado deve ser sagrado aqui, dentro de casa, no trabalho, aonde for. Nós não devemos fazer essa... E nós, o que percebemos aqui é que Noé é um homem que leva isso muito a sério, em tudo que faz. Né? Ele é um homem que faz com excelência. Então, no primeiro dia, né, primeiro mês do ano 601, é quando ele praticamente percebe que as coisas estão preparadas para ele dar um novo passo. É só no outro ano que percebam que no dia 17 do segundo mês do ano 600 ele entra. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 é quando ele percebe que ele pode dar um novo passo. As coisas já estão estabilizadas, né? Então, os últimos 29 dias são dias de preparativos, né? Para que ele deixe a arca juntamente com os animais. Então foi um processo de soltar, né? Foi um processo de soltar e de preparar aqueles animais para uma nova realidade, né? Para o mundo que seria deles agora, para o habitat deles. Então, vejam que foram estes os preparativos de Noé. Um homem extraordinário, né? Então, recapitulando, 371 dias. Desde que Noé entrou até sair de lá, 53 semanas, basicamente. 150 dias de inundação, 221 dias de escoamento. 151 dias inundação e 221 dias de escoamento. Então, Noé é um homem fantástico que soube planejar juntamente com Deus, né? É fato que nós não sabemos quanto tempo Noé demorou para construir a arca. Nós já lemos o texto aqui, acho que na aula passada, né, que alguns deduzem que ele demorou 120 anos. Bom, de fato, nós não temos esse relato, esse registro bíblico de quanto tempo ele durou. Fato é que, pela retirada da cobertura, já dá para deduzir que não foi em uma semana que aquele menino construiu a arca, né? Não foi em uma semana. Então, quando eu penso assim, quando eu falo, melhor dizendo, que nós soube planejar, meu irmão, para construir essa arca foram preciso muita madeira, foi preciso muitos trabalhadores. Muita gente esteve sob o comando de Noé. A responsabilidade de colocar aquelas espécies ali dentro. Sem falar que a Bíblia diz que ele era um apregoador da verdade. O que me deixa impressionado é que não teve na narrativa bíblica nenhum momento em que Deus se apresentou a Noé que ele não estivesse preparado. Em todo momento em que Deus se apresentou a Noé, ele estava sempre preparado. Oi? Exatamente, ele estava preparado e assim, eu vou até além, sempre aquilo que Deus confiou a ele para fazer estava pronto. Noé construiu uma arca que vai chover. Quando o dilúvio veio, a arca estava pronta. Não, Senhor, espera um pouquinho aí. Deus, manda uma chuva aí. O que é chuva? Dá só uma ideia aí, vamos ali no quintal. Diz aí o que é. Noé não foi Gideão, não. Senhor, molha ao redor. Senhor, ensopa o que está no meio. Senhor, Noé foi um homem fantástico. Sempre quando Deus se apresentava a Noé, o homem estava pronto. Ele não estava ali para questionar, ele estava ali para fazer. Ele cumpriu literalmente aquele ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era Deus mandando e ele fazendo. Noé, construa uma arca. Pois não, Senhor. Noé, vai chover. Pois não, Senhor. Noé se prepara. Pois não, Senhor. Então, na verdade, Noé é um homem... Oi?
Sempre alerta, preparado todo o tempo. Nós vemos isso nos evangelhos. Uma das advertências de Cristo, quando ele diz assim, interessante, Jesus disse que no reino de Deus existem dois momentos opostos, né? Assim, dois hiatos, como a gente chama. Jesus depois de pregar um grande discurso, que as multidões o abandonaram, aí tem um texto subsequente, que um homem chegou para Jesus e disse assim, Senhor, por onde tu for te seguirei. Né? Jesus diz assim, olha, as aves têm seus ninhos, né? As raposas seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É interessante que o hiato é que, teoricamente, Jesus cortou o barato do cara. Aí ele chega para outro e diz, vem, me segue. Aí o outro diz, Senhor, deixa primeiro eu enterrar meus pais. Deixa os mortos enterrar seus próprios mortos. Aí as pessoas entendem aquele texto de maneira errada, dizem assim, mas Jesus é muito cruel. O pai do cara estava sendo velado. Não estava, não. O que ele estava dizendo é, Senhor, deixa meus pais morrerem. Depois que meus pais morrerem, eu te sigo. Não, meu filho. Deixa os mortos enterrarem seus mortos. Vou me seguir agora. Quando eu chamo você, é para você vir agora, para atender o meu chamado. Não é para pensar, maquinar, imaginar como é que vai fazer, não. Essa história de, quando eu tiver dinheiro, eu vou servir. Meu amigo, sabe quando é que você vai ter dinheiro? Nunca. Exatamente. Isso é uma desculpa inaceitável. Inaceitável. Tem essa de, vá fazer a minha obra. Meu irmão, se Deus está mandando, vá. Se Deus está mandando, vá. A gente vê o desprendimento destes grandes homens na história da igreja. Se Deus mandou, vá, meu irmão. Porque se Deus manda, Ele é o responsável pelo chamado. Deus, Ele não é nenhuma criança, não, meu irmão. Deus, eu sei que por trás de um chamado existe a responsabilidade da igreja. Eu sei que existem N coisas, mas se Deus chamou, Ele se responsabiliza. E isso daí eu posso garantir a vocês, e aqueles que já são pastoreados por mim há mais tempo sabem disso. Eu trabalhava, ganhava 4 vezes mais do que eu ganho aqui na igreja. O pastor falou comigo na época. Eu disse, pastor, vamos orar. Vamos ver o que é que Deus vai nos orientar a fazer. Quando Deus colocou convicção no meu coração, porque eu já questionei também muito professor meu mesmo, no seminário, quando dizia assim, não, alguns alunos ficavam se questionando, né? Professor, quando é na verdade que a gente sente Deus falar? Como é? Me explica aí. Aí tinha um professor que ele tinha um negócio assim que eu achava herético. E eu disse a ele dizia assim, olha, o negócio é quando você sente paz no seu coração. Você sente paz no seu coração. Aí ele disse isso a primeira vez, fiquei calado. Aí outras vezes, em outras situações, outra vez. Teve uma vez que eu não aguentei mais. O professor me diga o seguinte, eu não concordo não. Por que você não concorda? Eu disse, pastor, porque muitas vezes, e em muitos momentos na história da igreja, a vontade de Deus ela foi constituída em guerras. Nem sempre a vontade de Deus ela foi feita na paz, não. A reforma foi na paz. Lutero, quando apregou as 95 teses, foi na paz. O Papa Leão X disse, vamos tomar um café, Lutero. Uma cerveja preta, um Mausebier. E vamos conversar sobre a doutrina da igreja. Não, meu irmão, o Papa disse, ou você retira, meu irmão, eu lhe mato. Quando os huguenotes receberam uma carta de João Calvino à França, né? Porque as institutas de João Calvino brilhantemente foi escrita para o rei Henrique, lá da França, Henrique IV, se não me falha a memória, foi, na verdade, para tentar combater o assassinato de milhares de huguenotes que estavam sendo mortos. Que estavam sendo mortos, assim, cruelmente, pelos franceses, né, por aderirem ao protestantismo. Aí João Calvino vai lá e escreve uma carta, mas ali não tem nada de paz, ali é conflito, ali é guerra, é morte. A igreja primitiva pregou o evangelho debaixo de guerra, meu irmão. Debaixo de morte, de ameaça. Que foi que Herodes disse a Pedro, se eu ver você pregando na rua de novo, está morto, viu? Levou uma surra boa e Pedro saiu rindo. Rapaz, acabei de apanhar por causa do evangelho. E continuou pregando. Pedro ficou lá de molho para morrer, não é? Aí Deus miraculosamente enviou o anjo e retirou das celas. Mas a vontade de Deus, meu irmão, na maioria das vezes foi feita em guerras. Aí eu questionei ele, eu disse, pastor, pode ser que Deus tenha falado com o senhor debaixo de paz.
Mas eu vou dizer ao senhor, não faça esse padrão na sua vida não, porque nem sempre Deus fala debaixo de paz não, meu irmão. Às vezes Deus fala debaixo de uma guerra terrível. Deus fala às vezes debaixo de um maremoto, de um tufão maior do mundo. Então cuidado com esse negócio de Deus só fala debaixo de paz. Se eu não sentir paz no meu coração, eu não consigo. Não, meu irmão, a voz de Deus muitas vezes despedaça a penha mesmo, quebra o cedro, ela quebra o cedro do Líbano, como diz o Salmo. A vontade de Deus às vezes é feita debaixo de muita turbulência. Não? Exatamente. E é isso que acontece mesmo, né? Que a gente até brinca, né? Quando a igreja não cumpre Atos 1:8, Deus vai lá e faz se cumprir nela Atos 8:1. A igreja não quer fazer a vontade de Deus na paz. Deus vai lá e diz, ó, fiquem lá em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder e sejam minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Amém, Senhor. Graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Todo mundo lá orando, tal, aí vem o Pentecostes. Os irmãos são revestidos de poder. Pedro, abençoadamente, prega um sermão, milhares de pessoas se convertem, é uma coisa boa. Só que, meu irmão, a coisa estava tão boa em Jerusalém que as pessoas esqueceram de Atos 1:8. Milhares de pessoas. Pedro pregou 5.000, pregou 3.000. O texto diz que a cada dia eles ganhavam prestígio da sociedade, né? Eles caíram na graça do povo. O povo desprendido pegava o que tinha, depositava os pés dos apóstolos para repartir com os pobres. Meu irmão, quem é que se lembrar mais de Atos 1:8? Tá certo. Ninguém quer pregar não, né? Em Samaria, os confins da terra, pois tá certo. Os Atos 8:1. Tome perseguição para cima e pronto. Aí vai Filipe para Samaria, aí vai não sei quem para não sei para onde, aí vai não sei quem para a Arábia, vai não sei quem. Aí o evangelho é uma benção. Quando os irmãos estão debaixo de perseguição, de ameaça, Tiago é logo morto no capítulo 12, aí o evangelho se expande de uma maneira maravilhosa. Mas enquanto está tudo bem, enquanto as coisas estão naquela coisa boa, né? Deus não nos chamou para ficarmos entre quatro paredes, não, meu irmão. A própria palavra igreja, né? Eclesia, chamados para fora. A igreja só existe quando existe para fora, para os de fora. Exatamente. Paulo, esse ai é um ai de juízo mesmo no Antigo Testamento. Ai de mim, sempre quando Deus ia falar de maneira estabelecendo o seu juízo por boca dos profetas, um dos termos que era usado era esse ai. E Paulo ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Só que a igreja hoje se acomodou de uma maneira que isso não faz parte mais do calendário dela. A igreja quer ficar no seu recôndito, no seu conforto, né? Sentados em bons bancos, com ar condicionado, exatamente, um bom louvor, poxa, uma coisa agradável e ainda cheio de exigências. Chega na igreja, não tem água gelada, e eu dei o dízimo, vou falar com o pastor. Não tem água gelada, rapaz, ainda não mudaram essas cadeiras e eu dou meu dízimo toda semana, todo mês. Rapaz, por que está acontecendo? São cheios de exigências, como se de fato as coisas se resumissem aqui. E não é por aí. Nosso chamado é para muito mais além, né? Para encerrarmos aqui por hoje, né? Se Deus pedisse algo para nós que nós nunca tivéssemos visto, nós teríamos coragem de fazer? Se Deus pedisse para você alguma coisa que você nunca viu na sua vida, você teria coragem de fazer? Outra pergunta. Se dentro disso aí, se ele demorasse para cumprir o que ele falou, você se manteria firme? É para a gente ir meditando nisso para casa, pensar um pouco. O que era que nós faríamos? Eu vou concluir aqui com a ilustração, né, que correu pela internet há tempos atrás. A ilustração aí, não sei se alguns já viram, né? Diz que um lenhador, era um homem piedoso, temente a Deus, queria fazer a vontade do Senhor. Ele buscava muito a vontade de Deus, né? Sempre dizia a Deus em suas orações, queria a vontade do Senhor na vida dele. Então, um dia, enquanto ele estava indo para o seu local de trabalho,
Deus disse a ele, né? Está vendo aquela pedreira lá ao longe? Estou vendo, Senhor. Deus disse: eu quero que você vá lá e empurre. Isso que eu quero que você faça. Você quer que eu vá lá e empurre? É isso mesmo. Ele foi lá, levou todo o material, né? Levou a roupa apropriada. Passou o dia inteiro trabalhando, empurrando. Voltou no outro dia e assim, um dia, uma semana, um mês, um ano, 2, 3 anos, empurrando a pedreira. Então ele chega para Deus um dia, já dentro desses 3 anos, cansado, fadigado já. Ele diz assim: Senhor, eu sou um fracasso. O fato é que eu não consegui mexer 1 milímetro da pedreira. Felizmente não deu. Eu todo esse tempo estive enganado sobre a tua vontade na minha vida. Eu achei que estava certo dela, mas o fato é que eu estou enganado a respeito da tua vontade na minha vida. Aí Deus se revelou para ele e disse assim: quem foi que mandou você empurrar aquela pedreira? Isso foi o Senhor. Eu lhe disse alguma coisa a respeito de mexer a pedreira? Eu não mandei você mexer a pedreira. Na verdade, eu só queria que você formasse todos os músculos suficientes que hoje estão formados em você para agora eu realizar a obra que eu quero na sua vida. Assim é que muitas vezes Deus faz a vontade na nossa vida, meu irmão. Qual é o segredo da nossa vitória? Fazer aquilo que Deus tem preparado para nós. Se Deus mandou você empurrar a pedreira, empurre. E não se sinta um fracassado por empurrar, não. Ele não mandou você mexer. Ele não deu poder para você mexer ela. E sabe, Deus está lhe fortalecendo para algo muito maior. E é assim que Deus faz as coisas, não é verdade? Nós já falamos aqui, a soberania de Deus, ela prega suas peças em nós. Lembram de José? José vai ser governador, mas ele antes vai ter que ser escravo. Nós já pregamos aqui um dia, Moisés vai ser o libertador do povo, mas Deus teve que o livrar dos crocodilos no rio Nilo, né? Quando ele era ainda criança. E o rio Nilo recebe esse nome em devoção à divindade maior egípcia, que são os crocodilos, né? Deus teve que o livrar muitas vezes para que ele fosse um instrumento de Deus para livrar o povo. Exato. Mas se José tivesse jogado na cisterna, tivesse quebrado as pernas, quando fosse menino depois, jamais a esposa dele ia olhar para ele e deve ser. Isso. E possivelmente ele nem teria sido comprado. Exato. Exato. Com certeza. Outro dia nós falamos aqui, com respeito à história de José, que a gente acha a cisterna uma catástrofe. Mas a cisterna foi uma bênção mesmo. Porque os irmãos queriam matá-lo. Naquele momento a cisterna foi uma bênção. Exatamente. Obviamente que a cisterna, com o passar do tempo, seria o seu túmulo. Mas Deus providenciou que o irmão mais velho se compadecesse e o vendesse como escravo. Bom, ser vendido como escravo era melhor do que estar na externa naquelas condições, né? Porque com o tempo ele morreria. Ser levado ao mercado de escravos era perigoso, porque ele poderia cair na mão de um déspota, de um senhor mau, ou poderia cair nas mãos de um bom senhor, como foi o caso. E assim Deus o fez, né? Deus o levou à casa de um bom senhor e abençoou tudo que ele fez.
Mas, por outro lado, a casa de Potifar não era o melhor lugar para José, porque o melhor lugar para José era o governo. Então Deus logo providenciou que a mulher de Potifar se encantasse por ele. E assim o caluniasse e o levasse à cadeia. Porque, na verdade, a cadeia era melhor do que a casa de Potifar. Na cadeia, depois de José interpretar alguns sonhos, né? E mais na frente, ao ser esquecido, né? Por aquele que ele pediu um favor. Mas lá na frente, Deus o honrou. E ele interpretou o sonho do faraó. Chegou a ser o segunda pessoa, o ministro do Egito, né? Só estava abaixo do faraó. E a gente vê que na vida de José, meu irmão, nada daquilo foi por acaso. Ele mesmo reconheceu quando os irmãos chegaram diante dele no capítulo 50, desesperados, achando que iriam perder sua vida. Aí José disse assim: não precisa ficar com medo não foi vocês que me trouxeram aqui não, mas foi Deus. Chegar a uma conclusão dessa, meu irmão, é ser consciente realmente que Deus é quem tem um controle soberano. Exatamente. E ele reconheceu que não foi, no pior das hipóteses, não foram os irmãos que levaram ele, foi Deus mesmo. A gente tem consciência plena que é Deus quem rege, Deus quem orquestra a nossa vida, e nada passa despercebido por ele. Todas as coisas estão milimetricamente sendo observadas por ele. A gente vê o caso de Noé, né? Homens dessa natureza, que Deus, juntamente com eles, fez grandes obras, né? E realizou grandes feitos. Amém, queridos? Então, alguma pergunta? Alguma dúvida? Entenderam essa parte da cronologia? Entenderam aí? Então, semana que vem, nós vamos estudar um novo assunto aí, né? Possivelmente, como é que foi construída a arca, né? O que é que foi preciso para construir essa arca. E, quem sabe, falarmos um pouco sobre os animais na arca. Então, semana que vem, a gente continua nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Amém? Vamos ficar de pé. A gente orar, agradecer a Deus